Miguelito. Salve, salve. Eu fico meio perdido, assim, sem a Regina nos dirigindo. E quase que você faz sozinho, né? Porque você lembra que queria tirar férias também, quase que tomou as férias com a gente. Não, eu já vou ter que fazer sozinho o barato da idade, entendeu? Puxa, é mesmo. Ajudaria, mas eu não posso. Estou sobrecarregado aqui, mas enfim, eu fico desorientado porque a Regina ela nos coloca no caminho, né? Vamos ser realistas, Miguel. Ela que pilota o negócio. Pois exatamente. Ela não que sabe apertem os fazer. cintos, porque o piloto sumiu, foi tirar férias. Exatamente. Mas dá para levar. Ela que sabe fazer. Não, vamos tocando aqui. Vou ressaltar que estamos, pelo menos, combinando mais ou menos de cores escuras. Aqui, sim, pois é, exatamente. Etc. Não, e hoje nós temos um assunto palpitante, né, que é o que está ocupando todos os noticiários, que é a eleição americana, né? Eu acho que... Sim, eu até optei por fazer a charge de hoje noutra direção, para dar um respiro, já que hoje é um dia de não sabemos. Não vai existe ser nem amanhã. Nem amanhã, nem amanhã. Não, pois é, exatamente. Não, é nesse país tão moderno, tão chefiante do mundo ocidental, tão não me toques, como diz o Chico Buarque, tão cheirando a brilho e a cobre, não é isso? Que nem na música Geni. Pois é, esse país aí demora uma eternidade para começar os processos que vão questionar a eleição. É verdade. Eles têm um atraso nesse aspecto, em todos os aspectos, o aspecto da democracia. O aspecto moral, o aspecto da democracia. O que você vê é a contradição chegando cada vez mais perto de estourar, né? Porque aí você repara que, como o método é ineficiente, é durante uma crise política, como a que eles estão vivendo, né? Estão vivendo uma baita crise política. E é engraçado, eu tenho percebido nesse comportamento que a direita vem tendo de usar a mentira, né, como grande recurso. Eles não têm a menor pudor, a menor preocupação. O Trump não hoje importa mais, mentiu hoje, ontem, no último discurso dele, ele mentiu. O Pedro Paiva hoje estava mostrando num vídeo também aqui do 247, se vocês querem que os Estados Unidos encaminhem para o socialismo, para que peguem sua casa, para que... Gente, peraí. Aonde foi que nós ouvimos esse discurso há pouco tempo? Estamos exportando? Estamos exportando, Miguel? Estamos exportando. Olha, pode ser que a gente até nem queira ressuscitar o comunismo, entendeu? Mas eles estão fazendo isso para a gente. Eu vou ser honesto com você, eu queria. Gostaria muito de chegar ao tal do comunismo, esse negócio todo que eles prometeram, falaram que a gente tinha, fui procurar debaixo da cama, não achei em lugar nenhum, Miguel, o tal do comunismo. Mas o Tarcísio fez exatamente a mesma coisa no dia das eleições municipais aqui. Mentiu exatamente. No dia. Na sessão eleitoral, ele mentiu. E acho que a razão é essa que a gente tem conversado sempre, né? Não importa mais. Como o cara já está preparado para confiar nesta ou naquela pessoa, ele não ouve o que o outro disser, é mentira automaticamente. E o que o meu pastor disser, pastor aí pode ser um coach, pode ser um bilionário, nesse sonho americano um político mesmo, né? Um político canalha e tal. Não importa quem, mas o cara segue aquilo e o que acontece em volta é apenas ilusão. Então é uma ideia de que é uma Matrix. Olha bem, é uma ideia de que é uma Matrix quando a realidade, como a Márcia estava falando agora, como a Daiane e a Márcia estavam mostrando, a realidade é bem outra. E talvez eles levem um choque de realidade, porque aquilo que a Márcia ressaltou ali é interessante que a Daiane ressaltou. Aliás, foi a Daiane que falou. São os próprios que vivenciam a realidade mais dura, que se organizam, que reivindicam e que indicam, ainda tem isso também, que indicam que caminho você deve tomar. E por que não é essa ou aquela coisa, mas sim essa aqui que você deve fazer, porque conhecem o que está acontecendo. Essa é uma novidade, seria... Meu mundo ideal era utilizar a estrutura da internet para isso ser divulgado, para a verdade e a realidade serem realmente divulgadas. Mas isso é utopia pura. Mas está muito dissociado. Virou um discurso ideológico mesmo, não há dúvida. É ideológico para eles, influenciado pela igreja, influenciado pelo comportamento conservador e tudo mais. Virou isso. E é engraçado a ênfase que eles dão à economia, como se a inflação está caindo nos Estados Unidos já há alguns meses, como se isso fosse significar, de fato, uma mudança para eles.
o povo pobre nos Estados Unidos vai continuar pobre, porque eu não acredito que o Trump vai fazer alguma assim, coisa em relação a eles. O que ele vai mudar em relação que possa... Nada, não acredito também. Não acredito em nada, porque é uma ilusão influenciada por esse conceito ideológico, entendeu? De que... A Márcia comentava agora há pouco ali com a Daiane sobre a América Latina não ser a região mais pobre do planeta, mas é a mais desigual. Mas a gente pode começar a incluir, especialmente pela densidade populacional baixa do Canadá, digamos assim, a gente pode começar a incluir também a América do Norte, porque os americanos estão construindo uma desigualdade bruta, monumental. Trump não vai subir e mudar isso, assim como eu acho que a Kamala também não vai mudar isso. Tem uma crise do capital, tem uma crise do capital monumental acontecendo por lá, que eles preferem ignorar, eles preferem culpar a China. Hoje eu li que uma big empresa de produção de chips está sendo processada ou investigada pelo governo americano, se eu não me engano, porque vendeu chips para a China, para a produção de qualquer coisa. E isso é uma cara de pau tremenda, porque a própria América usa a China para produzir o que ela está consumindo. Você me fez lembrar desse papel patético e ridículo do Milei, que demitiu o chanceler dele. Você viu aquilo? Voltou a favor de Cuba. Eu acho que é natural, né? É natural que o cara vote a favor de Cuba, entendeu? Porque é uma injustiça que vem sendo cometida há 60 anos, entendeu? O cara foi lá e... Não, e a chancelaria argentina deve estar por aqui com o Milei, né? Porque toda a política externa argentina foi por ralo. Lembra também o que aconteceu aqui. Esses caras, e aí é o grande medo que nós temos, né? Acho que você também deve pensar em uma coisa. Por que a gente, entre aspas, prefere a Kamala? Porque o Trump, ele representa mesmo a direita mundial na sua manifestação mais extrema. Né? É extrema, é o Milei, é o Erdogan, é essa turma, aquele cara lá da Europa Central também. São esses caras que na verdade, são ditadores que apoiam incondicionalmente um cara feito Trump. Não é só os Estados Unidos mais, tem que ser o cara feito Trump, porque ele representa os ideais dos caras. Ele é um bilionário que se lixa para a população, que odeia a migração, que detesta o diferente e que quer transformar a América great again, né? É a América dos anos 60. Eu vi alguém comentando isso hoje, uma eleitora. Vocês querem voltar para os anos 60? Uma eleitora negra falando isso. Lembram o que eram os anos 60? Isso parece que não funciona, né? Não tem muito não critério. Funciona mais. O Trump não tem inteligência nenhuma. Ele não diz nada que você, mesmo não concordando, considere um pensamento. Ele não diz. Gostei dessa formulação. Ele não tem um pensamento. Ele tem alguns impulsos, não um pensamento. Eu ia dizer isso. Ele é um truculento, entendeu? Ele tem aqueles impulsos truculentos, entendeu? Que fazem dele um ser abdominal. A palavra é tropismo. Ele tem tropismos que levam ele para certas direções. Vai tropeçando por aqui e por ali. Trumpismo. Agora, exatamente. Tropecismo. Agora, é engraçado porque a gente percebe que a população americana não sofreu nenhuma mudança nesses últimos anos. Né? Apesar do governo Biden ter sido meio desastroso, porque o Biden foi uma pessoa que não teve personalidade para vivenciar nada, mas o Barack Obama transformou várias coisas que ficaram até hoje, entendeu? Agora, o que sobrou para o povo americano para eles acreditarem que o Trump vai resolver? Quer dizer, mas é que a gente vê, né? A impressão que eu tenho, assim, uma vez o Chomsky disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu li ele comentando alguma coisa, eu li isso. Que, na verdade, assim, não são 10, 20 anos, são 70 anos de desconstrução da política, porque ele fala que desde que começaram, que os institutos como o Ibope e outros começaram a fazer pesquisas em geral de opinião nos Estados Unidos, e que as pesquisas mostram que o Congresso americano vota 70% das vezes, digamos, é uma coisa grande mesmo, contra os interesses, contra o que as pessoas querem, e menos de 30% a favor do que elas interessam. Ora, gerações, quando você fala em 70 anos, você está falando de gerações. Gerações inteiras viram os políticos fazendo o contrário do que ele queria. Depois de algum tempo, chega um cara e fala, isso tudo que está aí
Nós vimos essa onda disso tudo que está aí tantas vezes, Miguel, na vida da gente, porque é fácil. É a coisa mais fácil do mundo. Isso tudo que está aí ser contra isso tudo que está aí, é geral, engloba qualquer coisa, qualquer um, e geralmente tem um culpado. E é aquele cara o responsável. Essa é a visão da direita. Depois que você estabeleceu essa relação com o seu, entre aspas, eleitorado, está feito o que você disser para eles, cai e frutifica. O que o outro lado disser é inverdade, mentira ou tentação do demônio. Eu acho que o Pedro Paiva quer entrar para fazer alguma coisa aqui. Opa. Ele tá aqui. Eu vou você colocar sabe fazer ele. isso? Sei. Eu vou adicionar. Fala, Pedro. Olá, Pedro. Fala, primo. Seu Olá, parente. Pois é, já perguntaram aqui no chat, inclusive, se a gente era parente. Já me falaram que você era meu pai. Eu adoraria, tudo bem, pode dizer isso, pode espalhar isso. Então, gente, eu entrei ao vivo agora porque eu estou a caminho da Filadélfia para Washington, né? E eu resolvi que nesse meio do caminho eu pararia em alguma região mais trumpista, né? Porque eu estava explicando para o pessoal que aqui existe uma mudança tremenda, né? Entre o voto nas grandes cidades e nas pequenas cidades, né? Os votos no interior. Então, eu vim para Lancaster County, que é um condado que fica a 1h30 da Filadélfia, mais para dentro da Pensilvânia. E aqui é um local onde Donald Trump venceu em 2020, né? Teve 57% dos votos em 2020, é onde ele espera ter uma votação maior, que é para conseguir superar a Filadélfia. Uma novidade sobre a Filadélfia é que o presidente do Partido Democrata da Filadélfia disse que a participação esse ano na eleição está sendo histórica em termos de número, né? Para os democratas é fundamental que muita gente vote na Filadélfia. E ele falou que, por enquanto, estava sendo o maior número em 50 anos. Então, assim, é um dado muito importante, né, para a campanha da Câmara. E a gente chegou aqui em Lancaster, e aí fui procurar o local de votação, né? Achei. Aí perguntei se poderia gravar lá dentro. Ele falou, pode, só pede autorização lá em cima. Fui pedir autorização, me deram uma autorização que eu podia entrar no lugar da apuração. Aí eu falei, ganhei, né, autorização, vamos lá. E a gente foi ver os votos sendo apurados. Isso porque aqui na Pensilvânia, eles podem começar a apurar os votos que chegam por correio no dia da eleição. Então era uma sala repleta de voluntários. A gente, infelizmente, eu até gravei um vídeo, depois eu vou pedir para subirem em algum momento lá de dentro, mas eu não conseguia fazer o ao vivo lá de dentro, era proibido, né? Mas, enfim, a gente viu todo aquele processo, né? Um monte de voluntários abrindo envelope por envelope, checando se aquele envelope tinha data, se estava assinado ou não, e aí era autorizado, ia por uma fila de voluntários que ficavam sentando em duas máquinas, e aquilo ficava passando como se fosse um monte de fax, né, um atrás do outro e tabulando aqueles votos. O que os oficiais me contaram aqui em Lancaster é que eles não têm um prazo de quando vai acabar a contagem, mas que eles esperam conseguir acabar até a meia-noite. Se os outros condados da Pensilvânia também agirem dessa forma, também tiverem um resultado rápido, a gente pode ter um resultado aqui desse estado que é decisivo para a eleição ainda durante a madrugada. Agora, esse eu expliquei, né, que é um condado mais trumpista, né? O Donald Trump tem mais força aqui. Mas eu vou te falar que eu vi muita pouca gente entrando para votar, pelo menos aqui nessa urna, nesse tempinho que eu tô. Isso não é nenhum dado científico, né? Pode ter tido muita gente antes, vai ter muita gente depois, mas nesse momento, pelo menos, o movimento parece ser muito calmo por aqui. Ô Pedro, posso fazer uma pergunta interessante? Assim, é uma coisa que eu percebi é que na eleição do Obama também, a mobilização de pessoas que não estão tão interessadas em votar foi o diferencial, nas duas, na verdade, né? E a gente tem, de novo, essa situação. E outro dia eu li uma coisa comentando que, assim, que o entusiasmo especial que Donald Trump mostrou e que conseguiu durante essa campanha já tinha chegado no seu pico, que não estava conseguindo avançar mais, ao passo que outros artigos dão a sensação, não sei, porque eu não acompanho tanto quanto você, de que a Kamala ainda estava com crescimento nessa direção. Isso é uma coisa que você sente de alguma forma aí? Com certeza. Assim, primeiro, o Donald Trump, a gente falava muito dele ser um
outcast, né? De ser uma figura, né, de fora da política, que gerava aquela empolgação toda. Ele não é mais, né? Ele está há 10 anos na política americana. Ele é uma figura, talvez a mais importante na política americana na última década. Então, ele já deixou de ser essa figura da novidade. Né? É claro, ele tem uma legião de seguidores muito fiéis. Né? E esses seguidores vão aparecer. Vindo da Filadélfia para cá, eu passei por uma série de cartazes, faixas, a partir do momento que você entra na região mais rural, né, dominado por Donald Trump. Passei, inclusive, para quem quiser assistir, dá um pulo lá no Instagram do 247, aqueles carros de transportar cavalo, gado, inteiro pintado com uma propaganda gigante dos republicanos, perguntando se o povo queria que os Estados Unidos virassem um país socialista. Né? Afinal de contas, Kamala Harris é essa grande comunista, né? Camarada caminhão Harris, de transporte de gado, né? Assim, caminhão de transporte de gado, por acaso. Mas a Kamala Harris, assim, o que eu vi na Filadélfia hoje foi um número muito alto. E as pessoas que estavam trabalhando, eu conversei com pessoas de 2 sessões eleitorais, as 2 relataram a mesma coisa e as 2 relataram surpresa. O número de gente jovem indo votar. Aqui nos Estados Unidos sempre se fala que o eleitorado jovem é extremamente apático. Né? É muito diferente do Brasil. E eu acho isso interessante, porque no Brasil o jovem tem muito mais vontade de votar, ou, né, se interessa, mas fala muito de política, que é o oposto. Né? Você pega a votação de pessoas com 65 anos ou mais, é muito maior do que a dos jovens. E lá na Filadélfia, pelo menos, tinha muito jovem votando. E muito jovem votando pela primeira vez. Eu entrevistei, tem outro vídeo no Instagram do 247 com essa entrevista, entrevistei uma garota, por exemplo, que ela tinha 21 anos, falou que era a primeira vez que ela ia votar para presidente na vida, e eu perguntei por quê, né? Ela falou que tinha uma sensação de urgência, né? Que era necessário votar, falou, inclusive, que não acha ninguém bom, mas que ela espera que as pessoas votem no menos pior, e me relatou que, pelo menos no grupo dela, de amigos, todo mundo estava falando sobre isso e todo mundo ia votar. Né? Então, eu vi muita gente entrando para votar com carinha de esse é meu primeiro voto para presidente. E a tendência da juventude, as pesquisas mostram, é pró-Câmara. Pedro, me diz uma coisa. Eu até citei o seu vídeo que eu vi no Instagram sobre o carro de gado, com a frase, eu citei antes de você entrar. Mas eu estava usando o estilo Trump. Você acha que aquele bando de gente na sala da apuração abrindo o envelope é confiável? É uma coisa assim que dá para confiar que o resultado será justo? Confiável, com certeza não é, né? Eu cheguei ali e só falei, oi, sou jornalista, me deram um crachá e eu entrei. Assim, não me pediram nada, não me pediram uma identificação. Não. Mas isso é um hábito americano, né? Tem uma facilidade muito maior. Mas, por exemplo, para eu entrar na ONU, não é fácil. É um processo, é difícil. Você tem que se registrar. Né? Aqui foi assim, entrei. E eu ainda estou com outros 2 colegas jornalistas, os 2 também. Entrou um grupo de brasileiros. Porque o Gil fez até a música, né? O segurança me pediu o crachá. Aí não te pediram o crachá. Então, assim... eu achei, obviamente eu adorei. Mas há voluntários dos partidos? Aquele momento. Era voluntário dos 2 partidos? Dentro da sala, todo mundo estava com a mesma camisa. Mas há fiscais? Há fiscais dos partidos. Né? Donald Trump, inclusive, está fazendo essa força toda para que as pessoas fiscalizem os votos. Mas dentro dessa sala estava uma situação assim, de muita paz. Estava muito tranquilo. Assim, você nem escutava nada, parecia uma biblioteca. Né, para eu gravar, eu coloquei um microfone, falei bem baixinho, assim, para mostrar o que estava acontecendo, porque, assim, estava na paz total e completa e as pessoas contando o voto. Lembrando que voto por correio é majoritariamente democrata. Isso seja no interior, seja nas grandes cidades. Né, são os democratas que votam por correio. Então, aqui é um lugar que os republicanos poderiam causar. Mas, de novo, sistema. Mas, de novo, se chega aqui um republicano querendo criar problema, é só subir com o tripé e falar que é da mídia. Então, assim, a falta de segurança me chamou muita atenção. E você vai para onde agora, Pedro? Você está indo daí para onde? Washington. Agora, vou entrar no carro, vou partir para Washington, onde a gente vai cobrir a apuração. Né?
a gente vai cobrir a operação pelo fato de ser Washington, né, estar na Casa Branca, fazer tudo ali da região onde, né, o futuro presidente governará, mas Kamala Harris também vai estar fazendo a apuração dela lá, não na região da Casa Branca, que é onde eu vou estar, mas sim na Universidade de Howard, que é a universidade que ela fez. Lá vai ser a festa da apuração dela, o Trump vai fazer na Flórida, como ele fez nas últimas vezes, e aí, claro, né, se tiver algum motivo da gente ir lá para a festa da apuração da Câmara, a gente vai para a do Trump. Infelizmente, fica um pouco longe a gente conseguir chegar a tempo. Mas a ideia é a gente conseguir acompanhar de pertinho toda essa noite aí. Que bom, bacana. Boa sorte aí, bom trabalho. Boa sorte aí, Pedro. Bom trabalho. Muito obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Até mais. Tchau, tchau. E hoje, Miguel, eu vi um meme que era exatamente isso. A eleição americana, como é o sistema eleitoral americano? Setinha botando para baixo. Aí tem um cara, um jogador de futebol americano, ninguém entende porcaria nenhuma, só eles. Não, é muito doido, gente, porque a quantidade de maneiras de votar que tem. Você lembra da última eleição, quando o Biden ganhou, a confusão que foi, o tempo que levou, porque foi muito distante da tentativa de invasão do Capitólio. A tentativa de invasão foi 6 de janeiro. Ele venceu, sim. O Biden venceu o dia... Houve contestações, aquela bagunça. E tudo diferente também, assim, cada estado controla. Cada cidade parece ter também um jeito próprio de resolver o problema eleitoral dela. Isso é uma coisa deles. Eu sei que os americanos não são de pedir o crachá. Não são de pedir o crachá. Mas, realmente, eu fiquei impressionado com a ausência de segurança total. Aqui no Brasil... Numa sala de apuração, gente, pelo amor de Deus, você sai dali com 2, 3 votos no bolso. Com todas as considerações envolvidas, aqui no Brasil, nosso sistema eleitoral é realmente muito, muito eficiente, muito competente, muito bom. Estão pedindo aqui, o Anselmo Coyote está pedindo para a gente destrinchar a eleição americana. Não dá para destrinchar, não temos como. É muito complicado. Eles mesmos vão demorar 2 semanas para destrinchar esse negócio. A gente leva 3, 4 dias para entender e para poder dizer quem venceu. Barack Obama, eu acho que foi mais rápido, entendeu? Mas, tem coisa que a gente já sabe, por exemplo, os processos. A gente já sabe que tem lugares, pelas matérias que a gente tem visto, pelos artigos, tem lugares onde os advogados estão esperando fechar para já começar com os processos, contestando isso, contestando aquilo. Os democratas esse ano também, os democratas esse ano também estão, especialmente por causa daquele negócio do Elon Musk comprando voto. Então, aquilo está atravessado e engatilhado caso haja alguma coisa. Agora, já que você falou nisso, Aurora, eu tenho uma questão filosófica aqui que às vezes atrapalha o meu sono, que é essa coisa do papel da justiça atualmente. Da justiça em geral e a justiça eleitoral especificamente. Tanto aqui no Brasil quanto lá, a gente percebe que a justiça passou para o segundo plano, ela não tem mais tanta importância assim. O Tarcísio, como você mesmo citou, cometeu um crime eleitoral às vésperas. Aconteceu alguma coisa já com ele? Não sei. A Carmen Lúcia disse que seria muito rápida a reação da justiça eleitoral. Nos Estados Unidos, o Trump está cheio de processos, condenado já. Se ele for eleito, ele pode se auto-indultar, entendeu? Isso é que eu não sei se ele pode, não sei se ele Eu pode. ouvi alguma coisa relativa que ele poderia, entendeu? Há uma maneira de você, enquanto presidente da República... A Suprema Corte, pouco antes da eleição, decidiu que só pode computar os crimes que ele cometeu enquanto presidente não computam, não valem, entendeu? Porque ele está cumprindo o cargo. Eu não sei, eu acho que antigamente a gente tinha até medo, né, que a justiça se manifestasse, colocasse ordem nas coisas. Hoje eu acho que a justiça não tem mais essa importância. O paradoxo que existe é que nunca tudo foi tão judicializado quanto agora. Tudo gera um processo, tudo vai gerar contestação judicial. Mas também, por outro lado, justiça é a palavra menos, é o conceito menos utilizado. Você vai pelo legalismo, pelo que diz aqui, pelo que diz acolá, se não há contradição, mas a ideia de justiça é menos importante. Se a gente pensar bem,
Dizem que o Gore perdeu a eleição. Há muitos relatos confiáveis, há matéria sobre isso, há livros sobre isso, que o Gore perdeu a eleição para o Bush. Ganhou a eleição do Bush. Mas que ele foi furtado, né, nessa vitória, e ele preferiu, olha bem, ele preferiu não aprofundar para não criar uma crise institucional nos Estados Unidos. Vamos ver, de lá para cá, o que muda? É que o prurido que ele pode ter tido de não criar uma crise institucional, de colocar assim, porque de uma forma ou de outra ele colocou, digamos assim, o interesse público acima da pretensão pessoal. Poderíamos colocar dessa forma. De lá para cá, inverteu-se. A pretensão pessoal é muito mais importante do que o público. Se você pensa bem, o Trump fez toda a campanha dele baseada no fato de que ele merecia ser o presidente, porque ele tinha sido tirado. Essa campanha, ele assumiu que ele foi tirado o que era de direito dele. Ele chegou a dizer num dos comícios que ele não deveria ter saído da Casa Branca. Devia ter resistido na Casa Branca. Olha bem. Então, é natural que a justiça não possa fazer nada quando a situação é tão emocional desse jeito. Ela não pode fazer nada e nem vai. Ela vai fazer com gente pequena. Então, quando a Carmen Lúcia diz aqui que rapidamente serão resolvidas, eu acho que sim. Coisas menores foram todas resolvidas com rapidez, sem problemas, sem atrapalhar o processo, etc. Mas os crimes grandes eleitorais, não. Quais são os crimes grandes eleitorais? É um governador de estado dizer uma mentira no dia da eleição, e isso não vai ser tocado. Não vai ser tocado. Vai cair no direito de opinião, vai cair no não era importante, não atrapalhou, não significou nada para mudar o resultado. Percebe? Eu acho que é por aí. A outra coisa que eu vi, até os jornalistas aqui comentando na Globo News, sobre a eficácia das pesquisas, né? Nos Estados Unidos é um exagero, é uma pesquisa por dia, entendeu? É uma coisa assim que não altera muito o resultado. E o comentarista aqui estava dizendo que é muito difícil você, nos Estados Unidos, atender um telefonema de um número desconhecido, entendeu? Hoje em dia, e que a pesquisa é toda feita por telefone. E é muito difícil, e ele não consegue imaginar que percentual é esse da população que possa determinar os já caminhos. Tem uma distorção. Exatamente. Já tem uma distorção. Gente que atende o telefone de um número desconhecido já tem uma visão de mundo diferente. Então, de certa forma, você está captando outros dados. Se eu sair, você teria que correlacionar com outras pesquisas que contam quantas pessoas atendem números desconhecidos e que pessoas são essas, e etc, etc. Talvez isso possa explicar mesmo porque as pesquisas dão na trave tantas e tantas vezes. Mas acho que também, Miguel, a rede social ela pode causar mudanças de humor e temperatura, mas assim, em 15 minutos. Uma ideia varre que... o Carlos Eduardo está dizendo que não vai ficar barato isso que o Tarcísio... Tomara, nós estamos esperando. Tomara que não. Tomara que não. Cruzar todos os meus dedos aqui. Mas eu tenho a impressão que ele é poderoso demais para que isso aconteça. É o tipo da coisa, impeachment ou punição a gente de alto coturno depende mais de análises políticas do que legais. E tem uma outra coisa que o Tarcísio disse hoje, que pode alimentar a nossa teoria da conspiração, que ele disse hoje que não vai ser candidato a presidente em 2026. Eu vi isso também. Ele vai ser candidato à reeleição pelo governo de São Paulo. Não sei se isso aí faz parte dessa coxambrança para não se indispor, já que o Bolsonaro bateu na mesa com tanta violência, né? E não se indispor contra o Tribunal Eleitoral também. Olha, não se preocupe, eu não vou ser candidato a presidente, não precisa me caçar. Eu vi isso mais como um gesto na direção do Bolsonaro. Já que o Bolsonaro quer brincar de ser candidato, mesmo estando inelegível, deixa ele brincar de ser candidato. Ele está dando uma de esperto, né? Porque o Supremo já afirmou várias vezes que não há como, hoje eu também li de novo, que não há como anistiar essas pessoas. Sim, não há nem para crimes menores, nem para crimes maiores, para nada. Não há possibilidade. Isso uma boa notícia em relação a isso, que não fora, mas dentro do escopo aqui, é que o relógio, aquele relógio que foi quebrado pelo vândalo, foi restaurado na Suíça e vai voltar para o Brasil.
novamente como estava, né? Assim, eu ontem vi a notícia... É um símbolo de reconstrução. E vi a cena do cara jogando o relógio no chão. É inacreditável, né? É uma é horroroso. Que faz sentido com toda a Agora, Miguel, que a gente tem visto. O que a gente viu nos Estados Unidos e no Brasil é a mesma coisa. A depredação, a invasão do palácio da estrutura do sistema todo, a invasão dos prédios importantes da política, o Capitólio, o Tribunal, o Supremo Tribunal. O mesmo comportamento, a mesma ideia de anistiar, porque o Trump falou lá também que, se ele for eleito, ele vai anistiar todos os envolvidos. E já tem muita gente cumprindo pena nos Estados Unidos, já julgado e tudo mais. Diz que vai anistiar todo mundo, vai libertar todos. É estranho e, ao mesmo tempo, é tão lógico perceber que a direita conseguiu ter uma voz unificada no mundo todo, ela se comporta da mesma maneira. É verdade, ela tem um comportamento... As eleições americanas são com confusão, cada um se comporta de um jeito, mas o conceito que a direita está usando... E o negócio da invasão do Capitólio, foi 1 ano antes, 2 anos antes, né, do Brasil, a violência, né, tiveram 5 mortos. Entendeu? 5 mortos. Então, foi uma coisa que ultrapassou o Trump escapar dessa, se ele não for condenado por nada, tentativa de golpe de Estado, de atentado contra a democracia, o que for. Ele precisa ser, mesmo eleito presidente. É preciso que a justiça o condene. Eu já vi muitas piadas lá dos Estados Unidos mostrando o Trump governando da prisão, quer dizer, essa coisa de dentro da cadeia. Eu até tive uma ideia tive a ideia de fazer uma, caso ele vença, que eu acho bem provável. Eu não sei. Eu acho que esse resultado da eleição, dizendo aqui, optando aqui pela fantasia, muito mais do que pela realidade tediosa, seria muito mais interessante se houvesse um resultado a favor da Câmara surpreendente. Não sei, seria bastante, com amplitude, inclusive. Mas a ideia de fazer, assim, quando eu te falo que eu vi as piadas, é porque, basicamente, o que você tem, se um presidente tivesse que governar da prisão com o seu corpo de seguranças, seria a quadrilha mais poderosa de dentro daquele presídio. Pelo amor de Deus, pensa bem, ia todo mundo Todos eles instalando o dedo, fazer aquelas coreografias de musical americano. E vendendo proteção, vendendo ficha para usar o telefone. Vendendo proteção para o planeta todo, porque, na verdade, estaríamos todos presos ali, né? Vendendo cigarro, entendeu? Aquela coisa que na prisão se faz a quantidade de piadas que as últimas... que essa crise política americana está gerando mostra também o desastre monumental, o tamanho dessa crise. É impressionante, porque eu acho, assim, a impressão... Eu olho de fora e falo, o sistema foi destruído. O sistema eleitoral americano está arruinado. Os caras vão ter, querendo ou não, que começar a discutir isso. Não conseguem pensar num outro sistema. Eles não conseguem. Se o Trump for eleito, eu não sei o que vai acontecer em relação ao sistema eleitoral. Assim, mas a impressão que eu tenho é que ele reclama tanto, ele processou tanto em relação a isso, que talvez ele queira fazer alguma coisa. Será, Kaique? O Kaique falou ali uma coisa interessante. Aliás, vamos saindo desse tema, ainda no tempo que nos resta aqui, essa coisa interessante. O Tarcísio inelegível, quer dizer, ele pode não ser cassado nem retirado do cargo, mas se tornar inelegível para próximos mandatos? Ele pode ser inelegível e continuar no cargo? Não faço a menor ideia. Aí teremos que ser do ramo, né? Se a Daiane estivesse aqui com a gente, ela é bacharel em Direito e tudo mais, ela certamente ia nos ajudar aqui. Mas nós estamos também começando o G20. Né, que a Márcia e a Daiane estavam conversando sobre isso, e com essa ideia de ter um povo meio protagonista da realidade do G20 é interessante, né? O que ela colocou no finalzinho do programa lá, o pessoal discutindo as reivindicações que os pobres do mundo, não só os moradores das comunidades brasileiras, mas que os que estão submetidos ao poder mundial têm a dizer, né? Vai ser interessante esse G20, não há a menor ideia, não há a menor dúvida de que vai ser interessante, entendeu? Porque, pelo menos, vai criar um clima de embate, de contestação interessante. Eu vou começar a passar as charges, senão a gente não... Não tem tempo. Tranquilo. Aqui, nós estamos sem piloto, né? Quer dizer, essa parte é pilotável. Eu estou pilotando aqui. Essa parte é pilotável. Quando eu digo piloto, porque a Regina também, como assim, foi muito editora de muitas coisas em jornalismo. A Regina foi editora várias vezes, né? E
E ela editava a gente. A Regina, como boa jornalista, saia conduzindo a gente no rebanho, né? Não, mas eu estou incluindo, eu estou me dividindo aqui, incluindo os comentários. Não, as charges a gente faz e tal, os comentários também a gente até consegue pôr, né? Mas é realmente uma coisa, quando eu falo assim, a permanência na pauta, os assuntos do dia a dia, aquela coisa do jornalista, eu gosto sempre quando a Regina está, por causa Regina é uma tranquilidade. dessa edição que ela faz, né? Enquanto as coisas acontecem. Essa é a charge que eu fiz para hoje, para sair um pouquinho desse não sei o que dizer da eleição americana, a não ser para quem eu torço, né? Ou contra quem eu torço. Mas essa é uma das coisas mais importantes que estão acontecendo no momento. Tem o G20, mas também tem uma decisão sobre as políticas fiscais brasileiras. A Câmara já recusou a política de taxação das grandes fortunas e vai para o Senado agora para apreciação. E essa é uma dificuldade que a gente tem, porque é um parlamento dos ricos, né? É um parlamento que, embora seja mais próximo do Brasil real, do ponto de vista étnico e assim por diante, dos quais são as caras do Brasil, ela não é do ponto de vista da divisão de gênero, ela não é do ponto de vista da divisão econômica. Por exemplo, eu li que 70% do Congresso é de empresários. Nós não temos 70%. Nós não temos 70% de empresários no país, embora a população brasileira tenha sido levada a acreditar que é assim, é uma população de empresários. Não somos. Então, eu coloquei essa coisa dos moinhos, porque muita gente considera a política um negócio onde apenas o Haddad é um conservador e que, na verdade, faz o jogo deles. E eu acho que, pelo contrário, ele empurra o máximo que ele consegue. Ele sabe que ele está enfrentando uma estrutura que nem está lá aonde ele enfrenta. Mas esses moinhos moem gente. Esses moinhos inexistentes moem gente. Né? Então, aí eu tive essa ideia de fazer a charge para poder tentar escapar dessa quase angústia que é a eleição americana. Eu sei que não é nossa, e, no entanto, ela decide nossa vida. Aqui, quando anunciaram, né, que o nível de desemprego tinha caído muito, tá? Nós estamos tendo resultados econômicos surpreendentes. E isso não se reflete nem em popularidade, nem em resultados eleitorais. E a grande imprensa não dá a menor bola também. Não dá a menor bola. Essa é uma charge típica da seleção americana também para eles, porque se ele voltar, ele avisou, eu fiz essa charge, I'll be back. Ele avisou que ia voltar, e está voltando, que nem um exterminador do futuro mesmo. E se ele voltar, ele vai nos ferrar. Eu tenho certeza absoluta disso. Isso aqui foi mais uma morte, que foi até pouco explorada, pouco noticiada, do menino de 5 anos aqui no Rio de Janeiro, mais um vítima de bala perdida, entendeu? Agora, eu estava hoje conversando com o Eloy, essas balas são qualquer coisa menos perdidas, porque uma bala perdida não pega. Uma bala apontada não pega um Trump, mas uma bala perdida pega uma criança. É porque as balas têm endereço. Elas sabem, as pessoas que atiram sabem o resultado final disso. Verdade. Essa era na ordem inversa, não era para ser a anterior. Não, a gente nunca consegue, tudo bem, botar na ordem certa. Essa é a continuação de uma outra charge, porque eu coloquei o Bolsonaro saindo da tumba dizendo que o candidato era ele. É inelegível. E a tumba é uma tumba onde está escrito inelegível. Ela vai passar aí na frente. Mas aí esses 3 se apresentaram. Aliás, o próprio Bolsonaro tirou os 3 da jogada. Falou, nem Zema, nem a Gaiato, nem Tarcísio. O candidato sou eu. Esse olho do Bolsonaro caindo aqui é aflitivo. O olho saindo da órbita e tal. E nem o candidato sou eu. E nem pensei que a outra viesse agora e não veio. Não, que veio a minha, né? Entremear é um pedido. Isso aqui foi do Enem de domingo passado, quando houve o Enem. E do próximo também? Do próximo domingo também. Essa aqui. Esta é a charge que depois gera aquela é a continuação. Foi por causa dela, porque ele disse que os outros são candidatos e eles são. Mas espera aí, esses caras também deviam estar inelegíveis. Essa é a ideia básica da inelegibilidade. Eu espero que o próximo seja o Tarcísio. E o Marçal. Não, o Marçal inelegível também. Claro, o Marçal, certamente. Na verdade, esses venenos todos. Esse cometeu uma antologia de crimes. Uma antologia de crimes.
Essa aqui é a charge que eu fiz de você, que o Aroeira já tinha feito há 3 anos atrás. Mas assim... A ideia ficou no ar. A ideia do Bolsonaro com o cabelo do Trump. Eu, inclusive, fiz aquele cabelo, aquela peruca espalhada do Trump, do Trump, né? Mas, enfim, a piada fica aí, a ideia fica... A piada vai continuar rolando. Bacana. O Paulo Caruso sempre disse que no mundo, ele disse para o Brasil, mas você pode falar para o mundo. O Paulo Caruso sempre disse que bastava você parar no caminho com uma charge, que a realidade ia passar várias vezes por ali. Pela charge. É verdade, e aí repetir a charge, É verdade. Bom, essa eu até te citei na charge, né? Porque no final do julgamento, a justiça levanta essa venda e está pegando a visão, que é uma expressão muito popular. Marcelo Freixo tinha dito, agora falta os mandantes. E, como disse o Miguel Paiva, os mandantes dos mandantes, porque você já fez essa charge. E o Jeff Miola até citou a sua charge e me citou numa matéria que ele fez, dizendo isso. É preciso ir atrás dos mandantes. Enfim. Pela ordem, né? Os mandantes e depois os mandantes dos mandantes. Aqui é mais uma brincadeira gráfica que eu fiz com a eleição de hoje. Eu achei que ficou bonito, com essas cores azul e vermelho. É engraçado que lá nos Estados Unidos é o contrário, né? O democrata é azul e o republicano é vermelho. Lá o Trump nunca poderá dizer que meu partido nunca será vermelho. É a cor do partido. É uma homenagem às perdas que nós tivemos. Foram várias, mas estão aí representadas no Arthur. Também, nessa mesma semana, tinham ido o Tavinho e o Cícero. E na seguinte, Quincy Jones vai embora. Aguinaldo Raiol, que sempre teve posições políticas à direita, mas não posso negar que era um grande artista e um grande cantor. E foram perdas assim. E eu lembro da Regina comentando, poxa, nossas referências estão indo embora. É verdade. Nossas referências estão indo embora, estão virando história, todas elas. Né? Então... aqui é o primeiro. É o Jabá. Eu acho que tem uma charge antes. Espera aí, tem essa aqui. Tá. Bom, esse é um problema que a gente, sempre que toca nele, leva pancada de todos os lados mesmo, que é a questão da Venezuela. O pobre do Amorim tem apanhado nas redes, de tudo que é lado, inclusive com gente dizendo assim, poxa, o Amorim não está ouvindo o companheiro Lula, devia ouvir mais o Lula. Eu acho que o Amorim ouve o Lula pra caramba e não fala ou faz nada que ele não tenha conversado com o Lula. É um diplomata absolutamente competente, é perfeito como diplomata. Eu sempre acho o seguinte, eu não sei o que o Amorim viu, que ele ficou tão impressionado, o que houve lá. Eu espero um dia que a gente consiga, Miguel. Gostaria muito de fazer um programa sobre a Venezuela que não fosse simplesmente apaixonado, que fosse um programa que contasse um pouco da realidade da Venezuela. Como você entende? Sim, é claro. A realidade importante que a gente me escapa das mãos. Nós não temos as informações que a gente precisava ter para compreender melhor. Eu não tenho. Nós sabemos o geral. É um barril de petróleo gigantesco, a maior reserva de petróleo do mundo. Os interesses imperialistas são monumentais ali em toda a região, etc, etc. Nós sabemos o pano de fundo, que é um pano de fundo muito ativo ali, mas não sabemos mais do que isso. É verdade. Enfim. Bom, aqui a Regina, semana que vem, vai estar, dia 12 de novembro, ela vai estar em São Paulo, na livraria Drummond, na Paulista, no Conjunto Nacional, lançando o livro que ela completou agora para seguir minha jornada, que é um livro maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho também delícia. Um livro maravilhoso, cheio de imagens e documentos e coisas interessantes. Casos deliciosos. É uma história de um dos nossos mitos mesmo. Eu gostei da sua construção paulista. A Regina vai estar. Vai estar. Foi bem paulista, exatamente. Eu já toquei ali no Conjunto Nacional. O Blue Note fica lá também. O Conjunto Nacional, que sempre foi personagem das histórias do Paulo Caruso também, das músicas de Chico e Paulo Caruso. E lá onde tinha a Livraria Cultura, né? Eu não sei se essa Livraria. Agora, aqui assim, você... Esse é o meu jabá de sexta-feira. Está sempre fora de pé. Deixa eu botar o primeiro de hoje. Esse aqui, pronto. Esse é o jabá tradicional das terças, onde eu pego o meu chapéu metafórico e saio correndo antes do nosso tema acabar de tocar.
porque eu saio correndo. Ah, mas tá lindo. Esse desenho dos gatinhos está fantástico. Eu sempre uso os meus próprios gatos. Não, mas as notinhas musicais passaram. Ficaram bonitinhas. Outro dia eu estava num restaurante e passou uma moça e falou assim: beijo nos meninos. E eu fiquei pensando e lembrei meus gatinhos. É claro que eu sempre converso sobre isso, que beijo nos meninos. Eu sempre uso os gatinhos para fazer a chamada, né? Falando em gatinho... garoto propaganda do que gatinho? Não tem. Hoje é aniversário do Joca, meu cachorro. Parabéns para o Joca. Está fazendo 9 anos hoje. É um jovem senhor, senhor. Já teve direito a fazer xixi na sala, porque eu estava fechado, a sala estava fechada, ele não pôde sair. Ele fez xixi na sala. Essa é uma vantagem, não é vantagem, assim, mas uma característica dos gatos. O gato é autolimpante. Então, você não precisa se preocupar tanto com esse problema, não. Aliás, gato, quando faz xixi fora do lugar, ele está te dizendo alguma coisa, basicamente. E sim, é o Jabá de sexta-feira, onde eu vou estar também com o Igor Essa. Como hoje eu vou estar lá na Travessa dos Tamoios 32. Na sexta-feira eu estou com o Igor Essa tocando em Copacabana, que é na Rua Toneleiro 217. Também um lugar histórico. Eu toco no Cosme Velho, que foi a casa do Machado, aí ao lado de onde o Lacerda levou o tiro. É verdade. Lá no pé. E onde morreu o Major Rubem Vaz. E eu soube que a casa foi propriedade da família Rubem Vaz. A casa onde Aonde é o clube? Legal. Na Toneleiro 217. Interessantíssimo, né? É isso aí. Passamos as chaves. Não sei como voltar aqui para a posição de antes. Se a Daiane tiver... Peraí, deixa eu ver. A Daiane já deve estar... Acho que é assim. Consegui. Nossa, o Miguel está aqui aprendendo a pilotar avião. Agora é pousar. Se ele conseguir pousar, está tudo bem. Não, eu já pousei para a Regina aqui várias vezes. É complicado, mas dá para... Não, tranquilo. É porque o Miguel geralmente opera uma parte mesmo. Eu é que não sou nem anfitrião aqui no nosso programa. Minhas mãos estão completamente livres. Não, eu estou com os instrumentos todos aqui. O voo por instrumento está funcionando super bem. Agora é ficar atento para hoje, ver se a gente consegue descobrir alguma coisa sobre as eleições americanas. Vai ter a programação toda vai trazer entradas do Pedro e outras mais, né? Vai se falar sobre isso. Né? Exatamente. E vamos aguardar para ver se amanhã a gente consegue. Amanhã eu estou com o Nego Tom. Amanhã está com o Nego Tom à noite, às 10 horas da noite. Provavelmente aproveita e conta um pouquinho. Eu só contei da nossa conversa lá na Festa Literária de Maricá, no finalzinho do programa. Então, amanhã você aproveita e conta. A gente ainda tem notes aqui. A gente ainda pode falar. Pode falar um pouquinho disso. Conta um pouquinho aí. Eu tivemos domingo em Maricá. Aliás, eu fiz até um vídeo para o Instagram sobre Maricá. Maricá é uma cidade surpreendente, porque realmente é governada pela esquerda, pelo PT, há algum tempo. Tem benefícios fantásticos para a população. E um deles é essa festa literária que eles fazem todo ano. Esse ano, eles homenagearam, a parte infantil está homenageando o Ziraldo, e nós fomos chamados, eu, Heroeira, mais a Adriana Lins, que é a diretora do Instituto Ziraldo, fomos lá debater, e mais uma moça, Laura Costa, eu acho que é escritora, lá de Maricá. E foi um bate-papo de 1h e tanto sobre o Ziraldo, muito emocionante, muito interessante, rico de histórias, e o público todo... Nós tivemos a delícia de ver o Benício, um garoto de uns 10 anos, 8 para 10 anos de idade, fazer perguntas pertinentes sobre o Ziraldo, interessado, menino lendo. E outra coisa boa numa feira literária, né, Miguel? A quantidade de gente saindo com o livro debaixo do braço. Isso é coisa boa de ver. E é importante se dizer que a Prefeitura de Maricá fornece um voucher de R$300 para cada aluno da rede pública para comprar de livros na feira. Olha, então isso é o tipo de administração que o nosso lado faz. Não é uma simples propaganda, é uma realidade, é o que a gente tenta fazer. A gente não consegue ver o lado de lá fazendo isso. Não existe isso. A gente vê eles privatizando e entregando tudo para alguém lucrar, seja lá com o que for. O que a gente veria com a direita é voucher sendo dado para os donos de tudo. Os donos de tudo teriam os vouchers para distribuir conforme o seu interesse político. Exatamente. Agora, eu não sei como é que eu termino aqui a transmissão. Vamos ver se eu consigo... É o pouso. Vamos lá, aperte o cinto. Vamos ver se eu consigo posar esse... Eu não sei se é terminado. Eu já vou te dando tchau para todo mundo aqui, pessoal. Agora nós estamos pousando. Tchau. Eu vou... vai arriscar. Pode ser que o avião
sofre uma queda brutal. Estamos pousando. Mas estamos pousando. Vamos lá. Um beijo para todos. Pessoal, tchau, tchau. Beijo. Eu acho que é isso. Tem que botar a vinheta de saída. É isso. Peraí. Muito bem.